Bem, senhores professores, alunos, amigos, autoridades, hoje o SEBEC, esse Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, tem a honra elevadíssima de receber a ministra Grace Maria Fernandes Mendonça, que vai falar sobre o mais atual dos temas do mundo contemporâneo e do Brasil dos nossos dias. Vai falar sobre democracia, que desde o preâmbulo da Constituição Brasileira de 88 é reconhecidamente o princípio dos princípios, né? O princípio continente de que tudo mais é conteúdo. E todo mundo sabe, a Constituição o diz a partir do inciso 1º, do artigo 1º e do caput do artigo 14, uma democracia que só pode se fundar na soberania popular. Daí, Lincoln cunhar aquela frase oracular definitiva de que democracia, na verdade, um conceito, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Porém, o primeiro grande filósofo brasileiro, que foi Tobias Barreto, radicalizou esse conceito e disse, Janot, o ministro Janot já sabe, o grande procurador-geral da República, Tobias disse, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Olha que conceito, né? Bem, apenas para um brevíssimo registro sobre o currículo da ministra. Ela é advogada da União desde 2001, já foi adjunta do advogado-geral da União e da coordenadoria geral do gabinete do advogado-geral da União e chegou a ocupar o cargo de advogada-geral da União também interinamente, antes dessa investidura agora. Em 9 de setembro foi nomeada advogada-geral da União pelo presidente Michel Temer, tornando-se a primeira mulher a assumir como titular o cargo na Advocacia Geral da União. Essa sociedade patriarcal, patriarcalista brasileira ainda nos obriga a dizer a primeira mulher, mas em breve nós não teremos a menor necessidade de fazer esse tipo de registro. Né, professor Irineu? Não haverá necessidade disso, de colocar ênfase nisso. Mas eu e os professores Inácio Adams e Rodrigo Janot trabalhamos muitos anos ao lado da professora profissional e acadêmica Grace Mendonça. E todos, nós pudemos os três aqui, não sei se a ministra Elizabeth... Eu fui da AGU. Ah, pronto. Olha aqui. Fui da AGU. Foi da AGU, a ministra Elizabeth também. Nós podemos testemunhar com toda certeza que se trata primeiro de uma pessoa totalmente do bem. Já começa por aí. Totalmente do bem. Cidadã full time, né? Ou seja, espírito público, aberto, né? Tem identidade com o corpo social. É uma jurista, uma profissional do direito, uma jurista, uma teórica do direito. Escreve bem, fala bem, firme no sentido da assertividade. Ela concilia firmeza e leveza. Firmeza e leveza. Posições seguras, corajosas e trato fino, né? Trato refinado, educado com os seus colegas, é isso mesmo, com as partes, mas tudo isso é verdade, professora e amiga e ministra Grace. De maneira que fazer essa introdução para mim é extremamente grato, prazeroso, e até eu faço agradecidamente por essa oportunidade de poder, assim de público, né, confirmar esse testemunho de que o país inteiro admira Vossa Excelência. É verdade, tem em Vossa Excelência um ponto de inflexão cívica, científica, humana, civilizada, e por aí vai. Sem mais delongas,
O seu tema é o amadurecimento do processo de democratização na América Latina, a força dos poderes e das instituições do Estado, e para o seu desempenho, eu lhe passo com muito gosto, com muita honra a palavra. Bom dia a todos. Eu quero saudá-los, pedindo licença para fazê-lo na pessoa do queridíssimo ministro, né, que é exemplo para todos nós, ministro Aires Brito. Praticamente devolvo todas as referências, né, que ele fez, ele sempre, com essa gentileza, que é a marca registrada do ministro Aires Brito, né? Então a gente às vezes tem que desconsiderar também um pouco, né? Mas agradeço muitíssimo, ministro, a fala do senhor. Quero agradecer a professora Lilian também pelo convite e dizer da minha alegria, não é, de estar aqui hoje entre amigos, não é? Eu tenho e tive a grata satisfação de poder compartilhar algum período da minha vida com pessoas que aqui estão, amigos, não é? Ministra Elizabeth, ministro Adams, doutor Rodrigo Janot, né? Sempre presente lá na bancada do Supremo Tribunal Federal, envolvido nas questões relevantíssimas também para o país. E quero saudar aqui, né, colegas, amigos, professores, dizer que essa oportunidade realmente única para mim e é uma alegria poder me sentir em casa. A professora Lília disse isso, sinta-se em casa. Então, partindo dessa premissa, né, tentando me sentir em casa, eu quero compartilhar com os colegas, amigos, e dizer que esse foi um texto realmente muito singelo, apresentado à luz do tema proposto pela professora Lília, que trouxe um desafio enorme do ponto de vista do seu eixo central, que é justamente falar um pouco sobre o processo de democratização em países da América Latina. E eu procurei trazer um viés um pouco mais leve, porque normalmente, quando o tema é a democratização em países da América Latina, o olhar é sempre um olhar muito, digamos assim, não vou dizer pesado para não ser forte demais, mas extremamente crítico, não é? Focado muito nas crises, a crise como obstáculo ao processo em si de amadurecimento da democracia em determinados países da América Latina. Então eu procurei desviar, não sei aí se da leitura do texto foi possível perceber isso, não é? Mas eu procurei desviar desse contexto mais crítico, mais negativo da crise e tentar extrair da crise algo positivo para as sociedades latino-americanas, né? E aqui inicio com alguns aspectos introdutórios no texto, partindo do pressuposto que eu acho que é o que é a vivência de todos nós, no sentido de que a sociedade contemporânea ela passa por um processo de transformação. Esse processo de transformação com questões altamente delicadas que estão sendo objeto de enfrentamento em todos os países, isso no contexto global. Não é? Questões de natureza social, política, econômica, tem, na verdade, promovido um verdadeiro processo de transformação e, de alguma forma, até alterado as bases da convivência social. Então, partindo exatamente desse pressuposto, no sentido de que as sociedades avançam, enfrentando temas altamente polêmicos e de que essa situação em si é capaz de gerar mudança, é que o texto parte da constatação de que a democracia, mesmo nesse ambiente de transformação, a democracia permanece muito firme, como sendo de fato o regime capaz, o único regime capaz de trazer um convívio social harmônico, um convívio social pacífico e, não obstante todo esse processo de mudança, é a democracia hoje ainda o ideal buscado pelas sociedades mais civilizadas. E quando se fala de democracia e dessa busca, o fato certo é que países que conseguiram de alguma forma não somente fazer a opção democrática, pelo ideal democrático, como de alguma forma avançar na sua concretização, são sociedades muito mais civilizadas, são sociedades muito mais amadurecidas politicamente, são sociedades que conseguem respeitar os direitos fundamentais, os direitos da pessoa humana e com isso implementar no ambiente interno um país muito mais consistente. Então, é partindo desse pressuposto que eu acabo, então, ou seja, a democracia sendo o caminho, não é? Entrando precisamente na América Latina, eu acabo tomando a liberdade
de demonstrar que não é possível se realizar qualquer análise nesse sentido sem passar ou relembrar, ainda que de modo superficial, alguns marcos históricos que são marcos históricos a países da América Latina. Obviamente que nós estamos falando em um contexto geral, porque nós temos sempre exceção, né? Mas alguns traços comuns em países da América Latina. E basicamente, do que foi ali explorado no texto, são 4 marcos que são comuns, traços históricos. O primeiro deles, o fato de se ter, todos eles herdarem, tem uma herança, não é, muito clara, que vem de um processo de colonização que é comum. Então, vem de uma herança ibérica, vem de um processo de colonização que, para ser superado de alguma forma, acabou exigindo, sim, combates, lutas, enfrentamentos, todos eles culminando numa sociedade, muitas vezes, que acabou se tornando, de alguma forma, muito concentrada, com uma concentração de riqueza nas mãos de poucos, em detrimento de toda a sociedade. Então, esse processo, muitas vezes, de independência, um processo lento, que acabou gerando, nesse contexto da descolonização, um desenvolvimento precário, situação de desenvolvimento político também de natureza precária, e tudo isso gerando, de alguma forma, um contexto de crise futura. Então, em comum, esse processo de colonização, descolonização, mas não só isso. A circunstância de que esses países carregam também entre si um ponto também muito similar, que diz respeito à experiência que passaram de uma ditadura, a experiência que passaram de regimes autoritários. Então, década de 1960 e 1970, marcada nesses países exatamente por esse contexto, não é? E, obviamente, um regime autoritário não é um regime capaz de assegurar minimamente os direitos da pessoa humana. E o aniquilamento das liberdades, a supressão dos direitos da pessoa humana, dignidade muitas vezes intensamente desrespeitada, tudo isso acabou, obviamente, impulsionando a sociedade a ingressar em um processo de mudança. Na verdade, eu acabo constatando que isso é como se a democracia, ou o processo de democratização, batesse as portas dessas sociedades a ponto de se iniciar ali, na prática, quase que uma perseguição de um ideal. Obviamente que tudo isso passou por um contexto também de lutas, por um contexto também de enfrentamento. Os regimes autoritários, eles cuidaram de institucionalizar-se. Então, esse é um aspecto importante na perspectiva do que foi colocado no texto, né, que é a força dos poderes, a força das instituições de Estado. O regime autoritário, o regime ditatorial, ele também se institucionalizou. Ele cuidou de estabelecer normas, ele cuidou de estabelecer regras, ele cuidou de editar atos que pudessem fazer quase que uma blindagem e estabelecer uma tutela militar direta em face da sociedade e, obviamente, do próprio funcionamento dos poderes. Então, aqui, entrando exatamente nessa perspectiva de que superar esse tipo de estrutura autoritária exigiu, obviamente, dos atores sociais um papel totalmente diferenciado. Então, os atores sociais que abraçaram esse ideal democrático, eles tiveram ali uma postura determinante para que essas sociedades pudessem iniciar um processo de democratização. E daí descrevo um pouco, ainda que brevemente, não é, que não somente partidos políticos, sindicatos, associações acabaram sendo, de alguma forma, ou exercendo ali um papel muito importante, mas em especial a força das massas, em especial a participação popular, o envolvimento da sociedade em si, no contexto de se empurrar cada nação para superar um regime de exceção e se ingressar efetivamente em um regime que pudesse respeitar os direitos fundamentais, mas também, em especial, que pudesse legitimar o exercício de poder através do consentimento popular, né? Então, tudo isso, esse é um ponto importante também como um traço comum. Também um terceiro traço comum que menciono é a circunstância de que esses países, a partir desse impulsionamento muito próprio da sociedade, ele acabou também permitindo que essas nações avançassem no que a doutrina muitas vezes fala de um processo de transição democrática, não é? Então, lá na década de 1979 até 1999, o processo de transição democrática entrou em cena
e muitas vezes considerado como um processo de negociação, porque foi necessário, obviamente, algum nível de calibragem para que o regime autoritário pudesse ser considerado algo do passado e que o processo, a opção pela democracia pudesse ser efetivada. Obviamente que aí tem as datas, não é? Mas todas, em especial a maioria, não é, dos países da América Latina, concentrados aí na década de 80, então entre 1979 e 1999. Bom, o que na prática se teve em relação a essa transição negociada? Um problema que se colocou no eixo central da discussão, que era justamente a questão de como lidar com a situação do passado. De que forma que a responsabilização dos militares que avançaram em práticas criminosas, em desobediência muitas vezes e avanços em espaços próprios da dignidade da pessoa humana, de que forma, portanto, se punir a tortura, de que forma, portanto, esclarecer desaparecimento de pessoas. Esse se tornou um eixo central nesse momento de transição democrática, também chamado, como eu disse, de momento de negociação, em que, muito embora toda a sociedade civil clamasse pela penalização, clamasse pelo esclarecimento, o fato certo é que mesmo após o estabelecimento da opção democrática em muitos países, aqueles governos já eleitos mesmo pelo voto popular optaram muitas vezes pela edição de leis de anistia, leis que de alguma forma vieram estabelecer um certo nível de composição, umas mais elaboradas, outras menos elaboradas. O fato certo é algo como se fosse uma compensação. Não, vamos fechar a porta do passado e olhar para o futuro, estabelecendo ali uma lei de anistia que, de alguma forma, ainda se mantém essa questão como algo que causa inquietude até os dias atuais em países da América Latina, não é? O fato certo é que alguns países avançaram na constituição de comissões da verdade, alguns logo após o encerramento, o término do regime ditatorial, como a Argentina, outros com um intervalo de tempo mais largo, como o Brasil, não é? Outros em períodos distintos, como o Chile, que cuidou de estabelecer os crimes, primeiro se dedicou ao esclarecimento dos crimes de homicídio, não é? E desaparecimento de pessoas, e depois, no segundo período, algo em torno de quase 3 mil casos, e depois se concentrou nos demais delitos, nos demais crimes e ilicitudes, num segundo momento, num segundo período, algo em torno de 27 mil crimes apurados no Chile, também num segundo momento de apuração, no trabalho desenvolvido pela Comissão da Verdade. O fato certo é que esse ainda é um tema bastante atual, é algo que os estados, os países, ainda não fecharam a discussão e é um problema ainda no que se chama de democracia pós-militar, que ainda nós, né, atualmente, por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da lei da anistia, recentemente todos devem ter acompanhado a decisão que veio justamente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, determinando que atos concretos de remediação fossem implementados, inclusive a apuração de responsabilidade. Ou seja, é algo que ainda inquieta os estados que fizeram uma opção democrática. Bom, um outro traço comum que eu menciono também no texto diz respeito à crise que eles enfrentaram, todos esses países, na década de 80. Esse é um aspecto também bastante comum, porque todos eles enfrentaram uma situação de dependência externa violentíssima, não é? Todos eles enfrentaram um contexto de hiperinflação ímpar, hiperinflação que gerava, obviamente, uma estagnação do crescimento econômico. Obviamente, tudo isso vem acompanhado do desemprego, tudo isso vem acompanhado da desigualdade social, tudo isso vem acompanhado da pobreza. Aliás, pobreza que ainda é um dos problemas centrais da América Latina e que vem sendo objeto de fóruns, de discussões, no sentido de superar de um modo mais equilibrado, não é? Ou ao menos razoável, essa que é uma questão sensível em todos os países da América Latina. Bom, essa situação da década de 80, que foi vivida, portanto, por todos os países, que ela acaba trazendo também uma situação adversa comum, que também acabou, de alguma forma, impactando no processo de democratização. Bom, desses primeiros fatos, né, que foram aqui colocados, alguns marcos históricos, obviamente teríamos outros tantos, mas esses considerados como centrais, o fato certo é que, o que isso nos revela? É que, muito embora cada país da América Latina tenha a sua própria realidade social, cultural, econômica,
tudo isso leva a uma condição, quando se analisa no contexto geral, não é, que todos eles vêm buscando uma solidez democrática. Agora, essa solidez democrática, mesmo diante de todo esse passado de adversidade, exige, por óbvio, um processo de amadurecimento, em que as instituições e os poderes de Estado acabam desempenhando um papel determinante para que não se tenha um avanço em uma democracia que seja uma democracia meramente formal. Então daí eu já entro falando um pouco disso também no texto, de que a solução que foi dada por nações latino-americanas, quando ultrapassaram ou buscaram ultrapassar o regime militar, vem uma opção que é colocada nas constituições. O que se observa também disso? É o fato de que, agora já entrando também nas instituições de Estado, é o fato de que uma mera opção inserida numa Constituição, a lei máxima daquele país, né, uma opção pelo regime democrático, ou seja, aí um aspecto formal da democracia, não se revela suficiente para que os direitos fundamentais sejam de fato implementados. Não se revela suficiente para que o espaço de participação popular seja uma realidade. Não se revela suficiente para que se tenha um equilíbrio ou contenção de forças entre poderes. Por quê? Porque a democracia, ela tem uma dimensão muito mais ampla. Então ela não se limita a uma opção do legislador constituinte. Ela avança numa dimensão material que é de efetivação, que muitas vezes países da América Latina acabam tendo que se deparar com essa realidade meio torta. Por quê? Há uma opção clara no seio das constituições, por outro lado, um distanciamento gigantesco em relação à realidade que é vivida. O que isso acaba impondo? Impõe, na verdade, a constatação de que a opção na Constituição é fundamental. Sem a opção na Constituição, não há como se implementar uma democracia séria. Então, a opção é importantíssima. Então, tem esse viés de distanciamento, que é negativo, verdade. Mas tem algo importante, e foi um pouco da linha que procurei trabalhar no texto. É que tem algo bastante positivo. É o fato de que muitas dessas constituições, elas têm uma conotação de uma constituição dirigente, ou seja, na prática, ela traz contexto de objetivos. São objetivos a serem perseguidos. Na verdade, a democracia não é um produto pronto, que você vai lá na prateleira, pega e estabelece em determinado país. Então, esse processo, ele vai exigir exatamente isso. Não é a constatação de que uma Constituição dirigente traz, digamos, uma orientação muito clara, no sentido de que quais são os direitos que devem ser perseguidos pelo Estado, de que forma que o poder deve se apresentar, ou os poderes de Estado devem funcionar, de que modo que se assegure e se garante direitos fundamentais. Então, se tem, e aí eu acabo avançando, mas também não quero cansá-los, porque está no texto, eu acabo avançando em uma análise de algumas opções que o legislador constituinte fez em cada país, não é? Então, no Uruguai, que tem um capítulo específico que ele trata, todo ele intitulado da cidadania e do sufrágio. No Paraguai, na sua Constituição de 1992, até interessante, na Constituição do Paraguai, porque no artigo 3º, ele estabelece, obviamente, a participação popular e traz digamos assim, a presença ali dos pilares claros da democracia, explícitos ali na Constituição, mas o fato certo é que ele coloca no artigo 3º, em que ele reconhece o regime democrático como sendo aquele que vale no país, mas ele coloca aqui, aspas, eu citei porque eu achei interessante, ele coloca, aspas, a ditadura está fora da lei. Quer dizer, a preocupação foi tamanha de se virar a chave e de fato encerrar-se esse passado, que o dispositivo precisou ser explícito. A ditadura está fora da lei. Então, isso no Paraguai, na Constituição de 1992. Mas aí o avanço falando um pouco de como a Constituição da Argentina também tratou do tema, não é? Explicitamente tratando, e colocou como plenitude dos direitos, do exercício dos direitos políticos, que veio na Constituição da Argentina. O Peru trouxe um capítulo inteiro com o título Direitos Fundamentais da Pessoa, o Equador dizendo que a soberania reside no povo e trazendo as formas de participação direta da sociedade, Colômbia também dizendo que a soberania repousa no povo e é do povo que emana todo o poder, então trazendo a legitimação para a participação popular. O fato certo, e aí também sem querer cansá-los com isso, é que a instalação, como eu já disse, desses valores democráticos passa necessariamente pelo comprometimento e envolvimento das instituições. Aquela opção feita pelo legislador em cada uma delas, não é? De que o regime democrático seria de fato melhor. A circunstância de que a democracia traz eixos de sustentação muito claros.
em especial 3, não é? Direitos fundamentais, participação de soberania, contenção de poderes também, porque você também não pode exceder, né? Há que se ter o exercício de poder de forma equilibrada. O fato certo é que isso traz para as instituições de Estado um papel determinante, porque de nada adiantaria se as instituições, poderes, instituições, tivessem uma previsão explícita, um tratamento muito bem colocado na Constituição, e por outro lado, elas não desenvolvessem a sua missão, o seu papel, de modo a efetivar esses direitos. Então, há aí, digamos, uma atuação que é determinante, porque a depender de como os poderes eles vão se movimentar e funcionar, ou de como as instituições de Estado vão se comportar, uma democracia pode se fortalecer ou uma democracia pode se enfraquecer. Dependendo de como os poderes acabam encarando e interpretando os comandos inseridos na Constituição, uma democracia pode rapidamente se ruir. Por quê? Porque se os poderes não tiverem um compromisso com a missão própria, se eles não avançarem no dia a dia, na rotina, na implementação de políticas públicas, na atividade legislativa, ou mesmo na entrega da prestação jurisdicional, se não tiver uma compreensão clara, adequada, envolvimento com esses eixos centrais da democracia, o fato certo é que é possível sim, há uma probabilidade muito grande sim, de que se tenha um enfraquecimento de uma democracia em determinado país. Daí o ponto central do texto, que é colocar em quem de fato tem condições de efetivar a democracia uma responsabilidade diferenciada. Poderes de Estado e instituições de Estado. São eles que de fato vão ter ali condição no dia a dia do país de tornar verdadeiro, de tornar efetivo, de tornar real, de concretizar o ideal democrático. Então, nesse sentido também, eu avanço falando um pouco, e ainda mais digo que, a depender de como a forma como os poderes enfrentam as questões e também as instituições de Estado, pode haver uma verdadeira subversão do que foi aquilo previsto, idealizado pelo legislador quando inseriu o regime democrático nas constituições. Bom, e aí fala um pouco de que poderes têm que cumprir sua missão, verdade, sempre com independência, uma independência que não, e aí eu faço um pouco a diferenciação entre independência e isolamento. Independência não é isolamento, independência é diálogo também, independência também é aproximação, independência de poder também é ter a plena consciência do seu espaço na democracia e de saber que pode cumprir a sua missão e bem efetivar a sua tarefa sem represálias, sem repreensões. Então, é um contexto de independência, porém também de diálogo, porque a falta de diálogo também é algo que acaba tocando de modo indevido na democracia, não é? Então, fala um pouco de que a evolução tecnológica, ela acaba ajudando muito nesse contexto, porque hoje nós temos ferramentas de facilitação, o diálogo entre as instituições, o diálogo entre poderes, o diálogo entre sociedade e Estado, muito mais facilitado hoje através de ferramentas que acabaram aproximando muito as pessoas, não é? Então, fala um pouco disso, e aí, reconhecendo como aspecto determinante para a concretização de uma opção democrática, o papel desenvolvido pelos poderes de Estado e pelas instituições, eu passo a, já numa reta agora mais final, a tocar em 4 pontos centrais que acabam impactando de alguma forma nesse processo de democratização. Quais são esses pontos? O primeiro deles, o fato de que, uma constatação de que muitas vezes esse passado de práticas antidemocráticas, esse passado ditatorial, esse passado de autoritarismo, ele acabou muitas vezes fragilizando socialmente as nações, a maioria das nações latino-americanas. Então você tem uma fragilização social muito grande, uma fragilização cultural muito grande, econômica muito grande, política muito grande, a ponto muitas vezes de se ter, nesse contexto que eu mencionei, um distanciamento claro da opção que foi feita pelo legislador e da realidade que é vivida por determinada nação, determinado país. A ponto de se ter nesse contexto de fragilização, de não se ter muitas vezes a consciência dos valores democráticos e de não se ter muitas vezes a plena compreensão da extensão dos direitos fundamentais, da extensão da forma como os poderes devem se comportar numa democracia, da extensão de como a participação popular ela é determinante. E isso o que acaba gerando? Acabou gerando uma cultura de descumprimento de regras.
porque o descrédito era tão grande diante desse distanciamento entre o que estava no papel e o que de fato era vivenciado, que acabou impondo ali nas sociedades uma cultura que colocava quase em descrédito as regras constitucionais, uma cultura de descumprimento de regras. Isso é perigoso numa democracia, por isso eu coloquei como um fator que impacta negativamente, sim. Por quê? Porque a depender desse contexto de descumprimento, você pode esvaziar os elementos essenciais em um regime democrático. A depender do nível do descrédito, você pode esvaziar completamente um projeto democrático em determinado país. Então, esse foi colocado aí e desenvolvido um pouco nesse contexto. Bom, obviamente que eu faço ali a ressalva de que não são todos os países da América Latina, não é? que carregam essa cultura, então, respeitados aí as singularidades também. Bom, um segundo aspecto que também abordo, agora no contexto mais positivo, não negativo, que impacta também no processo democrático, no processo de democratização, justamente as relações que são estabelecidas diplomáticas entre as nações, no contexto de América Latina, ou seja, os países têm se unido. E esse tipo de união, de blocos que são formados, eles acabam impulsionando o amadurecimento democrático. Então você tem, por exemplo, o Mercosul, nos países da América Latina, que tem uma cláusula democrática explícita. Cláusula democrática, inclusive, com fundamento na qual a Venezuela foi suspensa recentemente. Tamanho o comprometimento, tamanha a visão do bloco em torno da importância da democracia para as nações da América Latina. Então, é o tipo de organização que acaba também fortalecendo o amadurecimento democrático. Não somente eu falo do Mercosul, mas também falo da Unasul, né? Cito um pouco da Unasul, de que forma que a Unasul também tem uma cláusula democrática. Falo também de um contexto de colaboração entre países da América Latina e com outras nações, falando um pouco da OEA. Basta ver que a Organização dos Estados Americanos recentemente também se envolveu na questão da Venezuela, na crise migratória. Não é uma reunião recente que foi realizada agora no dia 5, que foi justamente pautada pelo enfrentamento dessa crise, de que modo que os países podem se ajudar, não é? Ou seja, esse tipo de comportamento, de união entre países da América Latina, tem sim a força também de contribuir, de colaborar para que uma democracia se torne realidade em determinado país. Um terceiro ponto que eu coloco também como de impacto seriam as ferramentas de maior integração. Já estou acabando, gente, eu falei demais, né? Mas assim, estou terminando. Um outro de impacto também seriam as ferramentas de maior integração entre sociedade e Estado. O que a gente vê hoje? A gente vê como determinante a participação popular. Uma verdadeira democracia não basta para que ela seja uma realidade que se tenha uma previsão na Constituição. É de fundamental importância que o Estado estabeleça ferramentas de efetivação. Ou seja, daí a gente vê a riqueza dos fóruns, a riqueza das redes, a riqueza dos comitês gestores, a riqueza das audiências públicas, a riqueza de espaços de discussão. E isso em todos os poderes, não estamos concentrando só no poder legislativo, no poder executivo, no judiciário. A riqueza de trazer o povo para dentro da formulação da política pública, a riqueza de trazer o povo para dentro da elaboração da lei, a riqueza de trazer o povo para dentro da entrega da prestação jurisdicional. De que forma que isso pode ser feito de modo mais eficiente, mais amplo, para que a democracia se torne uma verdadeira realidade. Então, eu acabo explorando um pouco isso e dizendo que quando o país consegue efetivar, ainda que de modo inicial, porque estamos ainda dando passos, o fato certo é que aquele indivíduo que antes se sentia distanciado do Estado, ele passa a fazer parte, ele passa a dividir com o Estado também responsabilidade. E com isso ele passa a funcionar como um agente de transformação. Então o indivíduo passa a fazer parte das perspectivas, da atuação, dos pontos centrais de comando que são próprios do Estado. Com isso, ele acaba também participando desse processo de transformação social. Então, eu falo que essa atuação conjunta, ela acaba ganhando um corpo e aí o processo de transformação avança de modo muito mais eficiente e o aperfeiçoamento democrático de modo muito mais muito mais profícuo, se de fato se assegurar a participação popular. E por último, já para não cansá-los, o último ponto é justamente a justiça de transição, não é? Esse aspecto determinante também no processo de amadurecimento de um regime democrático em determinado país. Por quê? O que a justiça de transição ela traz? Ela traz um conjunto de ações, um conjunto de princípios, um conjunto de comandos ali muito claros, voltados a superar os conflitos internos do passado e com isso estabelecer
um olhar para o futuro, né? A importância de se ter, e aí o enfoque aqui, quando eu insiro esse aspecto da justiça de transição como determinante, como também é capaz de impactar no processo de amadurecimento da democracia, eu coloco numa perspectiva de que é de fundamental importância o registro da verdade, não é? Você não supera as adversidades do passado escondendo os fatos. Você supera as adversidades do passado escancarando a verdade. Por que isso é importante? Porque tem que trazer visibilidade sim para a sociedade do que se passou, porque isso é importantíssimo no contexto de memória. Por que é importantíssimo no contexto de memória? Para que a democracia não sofra o revés. É isso que eu coloco. Por quê? Porque se a gente esquecer dos erros do passado e não tiver um registro muito claro do que se passou e de que modo que a sociedade se comportou e o que isso gerou também em termos de impacto negativo para o desenvolvimento social, para uma igualdade efetiva entre indivíduos, se não se tiver um resgate dessa verdade, uma memória muito clara do que se passou, há um risco muito grande da democracia se fragilizar. Por quê? Porque não se aprende com os erros. E as gerações futuras, que quando não têm o contato com a memória, de modo muito fácil, elas podem querer, de modo indevido, incursionar, não é, em valores outros que não sejam os valores democráticos. Então, é nesse sentido que eu acabo concluindo nesse ponto, no sentido de que é importante, sim, aprender com as crises. É importante desligar as crises? Sim, você tem que desligar, você tem que colocar um termo final. Mas isso não quer dizer esconder. Isso quer dizer apresentar a verdade, fazer o registro do que aconteceu, para que os erros não sejam repetidos e para que, em última análise, a democracia acabe se fortalecendo num rumo muito claro, que é aquele rumo que a sociedade de fato optou, que é o regime democrático efetivo. E aí eu concluo dizendo que, falando que todos, muito embora as nações latino-americanas, portanto, tenham cada qual a sua realidade, não é? O fato certo é que uma democracia ela não é um produto pronto, né, e acabado. O fato certo é que a democracia ela é um processo que tem que ser todo dia abraçado. É um projeto de nação, é um projeto de sociedade que precisa ser abraçado. É um processo que muitas vezes tem avanços excepcionais, mas também alguns recuos necessários. Por quê? Porque tudo isso vai depender do tempo e do modo como a sociedade vai se comportando e como os poderes vão se posicionando e como as instituições de Estado vão de fato cumprindo a sua missão. E aí concluo para dizer que a constatação de que a democracia de fato é o caminho certo para o respeito aos direitos da pessoa humana e que muito embora cada país tenha a sua realidade, o fato também indiscutível é que os países vêm avançando na América Latina, dando passos. Não é algo, digamos assim, muitas vezes com a intensidade que alguns observadores gostariam, mas o fato certo é que os países da América Latina vêm reafirmando o seu ideal democrático, dando passos importantes na consolidação, para que essa dimensão material da democracia, em sua extensão mais ampla, de fato se torne realidade em determinado país. É isso, desculpa, falei demais. Muito obrigada pela atenção, não é? Peço desculpas aí por ter descansado. Muito obrigada. Bem, chegou o doutor Eduardo Mendonça, que é, junto com Lília, ele é coordenador técnico do CBEC, e vou pedir ao professor para coordenar os debates. Quero fazer apenas brevíssimos registros. O doutor Ricardo César Mandarino Barreto chegou aqui, foi juiz federal, como todos sabem, muitos anos, mais de 20 anos, foi meu juiz auxiliar no Supremo e amigo pessoal, fonte de inspiração. O doutor Cláudio chegou, Souza Pereira Neto, a doutora e professora Lécia também. Em suma, estou fazendo esses registros breves. E mais um, é de que essa nossa Constituição, ela é tão materialmente expandida, né? Tão principiológica, tão principial, na linguagem de Canotilho, que alberga um dispositivo sobre a integração latino-americana de nações. Interessante isso. É um parágrafo único, muito pouco estudado, né?
parágrafo único do artigo 4º, cuja dicção é a seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração de que falou a professora, a ministra. Aqueles 4 conteúdos, os eixos mais salientes, buscará a integração econômica, política, na perspectiva democrática, notadamente, social, de encurtamento de distâncias, e cultural, sem preconceitos, dos povos da América Latina. Quer dizer, é a Constituição que exige a formação de um bloco latino-americano, de que o Brasil participe desse bloco. E diz, visando a formação de uma, não sociedade, mas de uma comunidade. Sociedade é algo mecânico, né? Comunidade é algo orgânico, né? De uma comunidade latino-americana de nações. E nós sabemos que a nação, só ela é dotada de uma vontade normativa, transgeracional, por definição, a ponto de ela, a nação, elaborar uma Constituição, instalando de nova, né? Novinha em folha, fundante do ordenamento jurídico de cada povo soberano, né? Nação é mais do que povo, é mais do que população. E a nossa Constituição não se faz de rogada, é uma comunidade latino-americana de nações. O Barbosa dizia, a nação é a família amplificada pelo conteúdo comunitário, de comum unidade, né? Aquela diferença entre sociedade e comunidade é praticamente a mesma entre casa e lar. Casa é uma sociedade, lar é uma comunidade. Ninguém jamais viu na porta de uma residência, vende-se este lar. Não é? Eu nunca vi. Ou então, casa doce casa. Alguém já viu isso? Também não. Então, como essa Constituição é precisa, inspiradora. E por fim, professor Eduardo Mendonça, vou lhe entregar a coordenação do debate. A professora e ministra Grace, ela é uma otimista. E me fez lembrar Leonardo Boff, o teólogo brasileiro notável, quando ele disse, olha, ponto de vista, opinião, ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. O que é ponto de vista? É uma vista a partir de um ponto. Então vamos ver essa crise nacional a partir de que ponto? Vamos reduzir, simplificar. Ou de um ponto pessimista, ou de um ponto otimista. E a neurociência prova o seguinte, olha que maravilha para a gente, que a mente humana não sabe separar o otimismo da propositividade. Quem é otimista é propositivo, é transformador, é imaginativo, é criativo. Então por que é que eu vou optar pelo pessimismo, né? Pela resignação, né? Pelo derramamento de bilis, que não ajuda a produção de neurônios, né? Destrói. Olha, vou anotar essa. Destrói. Então, professora, que bom ouvi-la, sabe? Sem escamotear nada, sem esconder nada, olha, terminou falando sobre a necessidade de resgatar a verdade histórica dos fatos em prol da democracia, para que a gente não repita os erros, né? A verdade tem que vir a lume. A verdade é o contrário da roupa no tanque ou nas pedras dos rios. Quanto mais se torce a verdade, mais ela encarde. Em vez de alvejar, ela encarde. Então é preciso mesmo, sem rajas de sangue no olho, é preciso debater as coisas, revolver, mostrar em que nós erramos. E vamos animadamente, não é? Se possível até com certo entusiasmo. Entusiasmo é a alma em fogo, dizia Goethe. Vamos sair dessa enrascada, dessa crise. Então a sua postura de propositividade também, eu acho que nos agradou muito, né, a todos. Bem, professor Eduardo Mendonça, a palavra é sua, a coordenação é sua. Bom dia, fico muito feliz de ouvir a ministra Grace, enfim, sempre acompanho Vossa Excelência no Supremo com muito brilho e foi um prazer, um merecimento poder ouvi-la aqui também.
Bom, eu não vou usar a palavra porque tem muita gente mais qualificada querendo falar e já sinalizou, e, portanto, vou só distribuir. Eu já ouvi o professor Álvaro, que se manifestou querendo fazer, a ministra Elizabeth, o ministro Cruzados. Podemos seguir essa ordem, pode ser? A ministra Elizabeth poderia começar? Perdão. Bom, inicialmente eu tenho que cumprimentar a nossa The Amazing Grace, né? E dizer que realmente é um privilégio tê-la aqui conosco, né? Nesse centro de pesquisa, nesse centro universitário, um lugar que prima pelo respeito às pessoas, um lugar onde cada um tem o direito de expor as suas ideias, mas de uma maneira cordial, de uma maneira respeitosa, porque, afinal de contas, a academia é isso, né? Um local de debates respeitoso. Então, é uma grande alegria ter Vossa Excelência aqui, né? A nossa querida professora, a nossa ilustre ministra, que tanto dignifica as mulheres. Eu acho que posso falar isso em nome da professora Patrícia Peroni, da professora Cristine Petter, da professora Alessia, que são mulheres no meu próprio nome, né, que somos mulheres que estamos aqui buscando ampliar o nosso espaço de participação, buscando o respeito, numa sociedade que ainda é desigual, numa sociedade que ainda é de homens brancos e heterossexuais. Então, é muito bom ver Vossa Excelência aqui, não é? Se posicionando e trazendo não só a visão de uma brilhante jurista, mas também de uma mulher, não é, que sabe qual é o seu papel dentro da República. Eu gostaria de dizer que gostei muito da sua apresentação, aprendi muito com ela e concordo basicamente com isso. Eu acho que a Constituição, que a nossa Constituição é uma Constituição dirigente, ela não morreu, nem pode morrer, não é? Porque o direito é, acima de tudo, a utopia do contrato social que vai dar certo, não é? Ela é um contínuo que dialoga com o pretérito, que dialoga com o presente e que dialoga com a posteridade. E nós não podemos abrir mão disso. E achei muito importante, não é, essa ideia de espelhar a verdade como um ponto de partida para qualquer caminhada. Não é? Marx dizia que a história não se repete, a não ser como farsa ou como tragédia. Isso. E nem a tragédia nem a farsa nós queremos mais. Né? Todos aqui somos partícipes, não é, da luz do dia, não é, de um Estado que está cada vez mais primando vamos dizer, pela transparência. E isso é muito importante. Eu não digo isso só em termos de Brasil, eu acho que toda a Latinoamérica vem se empenhado, né, nessa construção, alguns com menos problemas, outros com mais, com problemas diferentes, como a Colômbia, que não lidou com uma ditadura, mas lida com uma questão de violência, de narcotráfico muito grande. A professora Patrícia Peroni e eu, e a professora Lília, tivemos a oportunidade de estar lá, né, e vivenciarmos como é que está sendo essa construção do processo de paz, que eu acho que é importante para todo o continente, e não só para eles. Mas o fato é que acho, e só gostaria de concluir, né, dizendo que essa é a minha grande luta no Superior Tribunal Militar. Mostrar a verdade, para que todos nós possamos construir, né, uma história diferente, uma história digna, e uma história onde os vilões, né, e os mocinhos apareçam de fato, porque muitas vezes, né, há uma certa confusão, inclusive eu digo até do meu próprio tribunal, que teve misérias, mas que também teve grandezas. Né? Então é importante que a história seja esclarecida, para que todos nós saibamos o que vai ser do nosso futuro e possamos construir um futuro que é o que todos queremos. Eu me lembro sempre do professor Paulo Bonavides, quando já propugnava, desde o século XX, a democracia direta. Não há nada melhor do que ouvir o povo. E Habermas diz que a arena de discussão hoje não se limita apenas ao sufrágio, ao voto, mas também o debate hoje é ampliado, porque, como diz o ministro Carlos Aires, a Constituição é materialmente amplificada. Então, é necessário que isso seja realmente concretizado, e eu só tenho, ministra Grace, professora Grace, porque aqui eu acho que é um lugar, aqui é uma escola, né? Eu só tenho a lhe agradecer, a lhe cumprimentar e a dizer que eu sinto muito orgulho de Vossa Excelência como mulher. Bonito.
posso fazer elogios. Eu conheço a ministra Grace, nos conhecemos desde 2001, quando começamos a trabalhar junto com o Gabinete do Gilmar. E de lá para cá, eu sempre tive o prazer de ver o êxito e a qualidade do trabalho durante todos esses anos, que agora alcança o seu ápice na AGU como advogada-geral da União, e é uma honra, um prazer ver a professora, a ministra, a autoridade, mas principalmente a amiga, tendo esse brilho, né? Num momento tão difícil. Eu só posso dizer para vocês, a AGU é uma instituição que tem muitas possibilidades, mas poucos estão dispostos a exercê-la. E quando eu vi a Grace conseguir uma coisa que praticamente todos achavam impossível, que é o acordo dos planos econômicos, para todos, né, envolvendo bancos, isso mostrou uma capacidade de liderança, não é só uma liderança, capacidade jurídica, estritamente falando, mas também uma de liderança de poder levar aqueles atores a negociarem e achar, não só sentarem à mesa, mas essa solução. A parte mais fácil é sentar à mesa, a mais difícil é sentar ao acordo, e isso foi obtido. Então isso é muito importante. Infelizmente a nossa crise política impediu que esse fato fosse apreciado com o valor que ele realmente tem, que é sabido o impacto e o problema de desequilíbrio que poderia gerar nos bancos no sistema de ações em que você não tinha um controle, você não sabia onde o buraco do poço avançava. E isso botou um processo que compensou um passado, porque a gente viveu um passado, se taxa a questão da inflação, mas nós vivemos um passado de desequilíbrio brutal, que penalizou as pessoas profundamente. Quanto mais pobre, mais penalizado, menos proteção tinha, e ao mesmo tempo permitiu que isso pudesse ser feito uma base, digamos assim, de estabilidade. Né? Então isso só tem elogios e admiração pelo seu trabalho. E eu vou reforçar aqui um ponto da manifestação que a ministra Vera já fez, mas eu queria, nós temos o tema da anistia, e eu como advogado-geral defendi a lei, como evidentemente fora, mas você não é advogado-geral. Era custos legis. Mas se fosse advogado-geral, teria que defender. Gostasse ou não gostasse. Mas a ministra também teria essa obrigação constitucional. Mas independente dessa tarefa, que é uma missão que o advogado-geral tem na posição, o fato que hoje eu vejo na questão da verdade, na questão da transparência, uma necessidade da memória, né? E o que a gente vê hoje, infelizmente, quando eu olho na nossa disputa presidencial, candidaturas defenderem a ditadura como uma boa experiência, isso é algo que me faz pensar o quanto talvez não fosse tão importante ter a experiência dos processos penais em curso, vivenciando concretamente os casos de brutalidade, de violência, de tortura, que, em última análise, acabaram sendo varridos, né, para o câmbio da história. Né? Então, nos vai para o tapete da história, né? Para o tapete da história. Mas o fato é que eu acho que isso é uma coisa a se refletir. Mas, independente disso, eu acho que o tema central é esse. O que dá estrutura, e esse talvez seja o grande característica dessa fala, da sua apresentação, que é o que dá substância, o que dá qualidade a uma democracia, não são as instituições isoladamente, mas é o povo que faz as instituições, é o povo que respeita. E o nosso país tão dividido, né? Hoje, isso me deixa muito triste. Parece que eu, quando eu vejo o debate político hoje, eu fico com a sensação que nós retroagimos no tempo. Nós estamos debatendo, fazendo política como fazíamos depois de 85, eu me lembro, né? Com discursos acirrados, discursos de confronto, discursos ácidos contra as instituições, e as instituições com dificuldade de lidar com essa realidade. Eu acho que, como o ministro Soares falou, é uma fase. Todo país tem suas fases. Nós olhamos os Estados Unidos, a Inglaterra, a França,
altos e baixos, faz parte do país, como faz parte da vida de todo mundo. Né? Mas eu acho que o elemento da memória é aquilo que nos dá perseverança e nos dá consistência para o futuro. Então, esse é o ponto que eu vou destacar e eu gostei muito da sua fala. O Dr. Janot tinha falado também. Primeira vez que eu participo junto com Vossa Eu Excelência, acho aqui é um que prazer. eu aqui, mas acho que não está funcionando isso aqui. Ah, tá. Para ele tá. Tem que falar mais alto. Ele é custos leves. Ele é custos leves, custos leves. Mas eu só tenho elogios a fazer o texto, reconhecer a profundidade que foi elaborado, né? O desenvolvimento lógico de todo o raciocínio contido no texto. Mas a gente está na academia, a diversidade deve, né, toda unanimidade é bom, então vamos colocar uma pontinha de pimenta para melhorar um pouquinho a discussão. Em alguns pontos eu não divirjo, mas eu gostaria de colocar um enfoque distinto para enfrentar essas duas questões. Os regimes democráticos e os regimes totalitários divergem por vários motivos. Um deles, eu queria ressaltar aqui, é a maneira com que se enfrenta conflitos, a maneira com que se enfrenta conflito de interesse. O grande norte das sociedades democráticas é enfrentar o conflito, enfrentar os conflitos de interesse para resolvê-los. A resolução do conflito gera paz, gera equilíbrio e gera acomodação de interesses. Já os regimes totalitários, eles enfrentam os conflitos e enfrentam os conflitos de interesse de maneira distinta. Os regimes totalitários, eles não resolvem e não enfrentam os conflitos. Eles ou aniquilam os conflitos ou escondem os conflitos. Então eles permanecem como uma brasa. Permanece como uma brasa que em algum momento pode incendiar alguma parte da nossa sociedade, do nosso tecido social. Com base nessa diferença de enfrentamento desse ponto bem simples, que é enfrentamento de conflito, é que eu insiro a questão da lei da anistia. De um lado, um regime totalitário que não se dava ao luxo de enfrentar conflitos, resolvê-los para, aí sim, exauri-los, e o outro que enfrenta com luz, enfrenta com transparência e que resolve o conflito. A opção foi jogar o conflito para debaixo do tapete. E esse foi, ao meu entender, a inspiração da lei da anistia. Ficou a brasinha lá. E essa brasa vem esquentando ao longo do tempo. E gerou o quê? Gerou alguns remendos, em que se fala em direito à memória, em direito à verdade, em justiça de transição, como uma forma de contornar aquela brasa que está ali presente, que está ali candente. Esse foi um dos motivos pelos quais eu entendi a inconstitucionalidade da lei da anistia, ou de parte da lei da anistia. E o professor Adams dá agora um exemplo concreto, né, atual, é que o fato desse conflito não ter sido enfrentado gera o quê? Em que uma campanha presidencial no Brasil faça-se apologia de um regime totalitário. E se aponte o regime totalitário como solução de conflitos, quando na verdade ele não enfrenta esses conflitos. O segundo ponto é o papel determinante dos poderes e instituições do Estado na consolidação do processo democrático. Claro, sem institucionalização você não consegue concretizar e você não consegue consolidar o processo democrático, né? Já se diz que a democracia, o regime democrático é muito ruim, mas não inventaram nada melhor do que ele. Então vamos seguindo com ele até que algo melhor apareça, né? Eu li um livro, vocês vão perdoar agora a falta de memória, né? Estou ficando já com o cabelo branco e tal. É de um cientista político chileno que fez depois um LLM, doutorado em Direito,
E ele lança o livro dele, referindo-se à realidade chilena, eu vou lembrar o nome dele já já, como a aristocracia sequestrou a democracia. Então, o que ele mostra? A aristocracia, para sequestrar a democracia, ela não se valeu de um regime, de ferramentas que se usava anteriormente, que eram armas. Não. A aristocracia, ela torna refém dela mesma os órgãos e as entidades do Estado permanentes que devem consolidar o processo democrático. O processo democrático que deve, portanto, atingir no primeiro momento a aristocracia, para depois, naquela sobra democrática, haver uma racionalização, uma distribuição, né, da sobra da riqueza democrática com o titular da própria democracia. Então, eu acho que é importante ressaltar o papel da sociedade civil e o papel dos movimentos de resistência no solavanco que tem que dar, e solavanco por ricochete, né? A gente bate numa instituição que vai na outra, que vai na outra, que vai na outra, para fazer o quê? Tentar controlar essa manifestação da aristocracia que sequestrou a democracia. Então, são esses dois pontos que eu gostaria de colocar. Eles não são contrapostos ao que o texto diz, mas eu venho no sentido de complementar com uma visão diferente, né, esses dois pontos específicos. Primeiro, quando se opta por uma solução que não enfrenta e solve o conflito, esse conflito fica latente. E segundo, uma instituição de Estado, ela não existe por si só. Ela existe e se manifesta pelas pessoas, né, que se apoderam dela. E eu invoco esse testemunho desse autor chileno, muito bom, aliás, em que ele mostra como a aristocracia sequestrou a democracia. Só para efeito Posso de... complementar aqui com o professor procurador-geral colocou? Ex-former. Procurador, né, o nosso procurador-geral. Tem também uma obra muito interessante de um brasileiro, do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, em que ele mostra esse apossamento, não é, vamos dizer assim, da nossa elite, e o aparelhamento do Estado por ela. A questão, doutor Janot, eu acho que a questão da lei de anistia, eu acho que mais do que inconstitucional, ela é inconvencional, porque ela fere todas as convenções, fere todas as convenções, né, de direitos humanos e de direito humanitário. Nós estamos falando de crime contra a humanidade, né? Crimes de lesa humanidade que são imprescritíveis e que não podem ser autoanistiados. Isso ainda é um problema tão sensível dentro do Estado brasileiro que mesmo aqueles que hoje, né, os militares que estão ocupando os postos de comando não tem mais nenhuma vinculação com o que se passou em 64, mas ainda assim eles se sentem, vamos dizer assim, ofendidos, não é, quando se questiona um pedido de reparação ou mesmo um pedido de desculpas. Né? É como se estivesse defendendo um passado que já não existe mais e que não quer ser mexido, que não quer ser tocado. Isso é complicado, porque as gerações futuras não conheceram os horrores do que era uma ditadura. E talvez, como bem colocou o ministro Adams, a ideia de reavaliar e de analisar aqueles crimes contra a humanidade que foram cometidos fosse importante justamente para que o passado não estivesse acobertado. Mas isso é uma opinião minha e eu pago caro por ela dentro de um tribunal militar, mas enfim, é uma opinião como jurista e como acadêmica. Não é? Nós temos, o professor Varela também se inscreveu, a professora Cristine, a professora Patrícia, o professor Álvaro, todo mundo gostaria de interagir. A senhora prefere começar já a responder ou podemos concentrar no final? Podemos concentrar? O professor Varela poderia, por favor? Tem que falar aqui por causa da gravação, né? Isso. Embora a gente esteja numa sala pequena,
Bem, primeiro, agradecer mais uma vez ao professor Carlos Aires Brito, à ministra Grace e a todos os demais colegas. Eu acho que a exposição e esses encontros sempre são muito legais, né? São muito positivos. Então, a ideia é um pouco... Eu queria fazer uma provocação para que a senhora pudesse depois desenvolver. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente está falando de democracia e não é à toa que está falando de democracia, porque o tema já foi escolhido porque a gente está no processo eleitoral, né? Foi por isso que o tema foi escolhido. Mas durante esse processo eleitoral é sempre muito interessante, eu acho, que escutar todos os candidatos, porque é um grande momento de ebulição de ideias, né? De visões de mundo, de visões de Estado. E ver também, e é um momento que o próprio país chama a atenção do mundo pelas diferentes ideias que disputam como essa nossa democracia, desse ponto de vista positivo, que a senhora colocou, vai se consolidar ou não vai se consolidar, né? E daí, claro, eu vejo esse ponto de vista positivo, otimista, né? E é interessante, mas há também vários outros pontos de vista, né? Vendo a reportagem que saiu recente agora do New York Times sobre o processo eleitoral do Brasil, é interessante como se vê que a visão que talvez outros países do mundo tenham sobre a gente. O editorial do New York Times começa falando da morte, o Brasil como campeão de morte de defensores de direitos humanos e de ativistas, etc. Cita o próprio caso da Marielle, né? A representante política do Brasil assassinada. Depois, e é interessante ver como existe uma assimetria de interpretação dos fatos entre o jurista, né? Isso, tem um autor que eu trabalhei um tempo com ele aqui no doutorado, que era o Luhmann. E o Luhmann fala que, bem, existem formas binárias de ver o mundo, né? Então o jurista vê a coisa lícito e ilícito. O cientista, verdade e não verdade. Existem várias formas de ver o mundo, mas quando a gente vê que o candidato que estava na frente das pesquisas eleitorais no Brasil é alguém que, do ponto de vista jurídico, não poderia ser candidato, ou seja, o Lula, mas o povo talvez não interpretasse desse jeito, porque ele não vê como algo errado, algo que não tirasse dele a possibilidade de ser presidente da República, a gente fala, poxa, então... Aí quando o primeiro nas pesquisas eleitorais sofre um atentado e está no hospital e tem que fazer uma cirurgia hoje, também teve um atentado à vida, né, que é o Bolsonaro. Então, será que isso não estou falando do meu ponto de vista, estou falando a reportagem do New York Times sobre o Brasil antes de ontem, né? Então, também tem pontos de vista negativos. Agora, quando e ontem eu aproveitei uma folga na agenda daquele outro chapéu que a gente veste, que é o chapéu do governo, para ver os debates, as sabatinas do Ciro e do Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga do Bolsonaro, né? E também do Alckmin, que foi hoje de manhã. E estou falando isso para ver, justamente, gostaria de escutá-la, como a senhora reage, porque são diferentes visões que cada um desses atores tem sobre como consolidar a democracia no Brasil. Por exemplo, e pegando um gancho aqui do que o Dr. Janot falou, até o Paulo Guedes fala, houve um reforço das instituições, mas o corporativismo se apropriou do Estado. E hoje no Brasil a gente tem o corporativismo dominando o Estado e sequestrando todas as riquezas em nome, e daí fala dos juízes, dos promotores, dos advogados, de todo mundo que está dentro do Estado. De outro lado, e daí ele fala, para resolver isso, a gente tem que reduzir o Estado ao máximo. Porque senão o processo democrático não vai se consolidar, porque o corporativismo vai continuar dominando. E por isso a gente tem que privatizar tudo. Vamos vender todas as estatais, vamos vender todas as terras e bens da União, vamos reduzir o Estado, a sua segurança, saúde, educação, e vamos, gera 3 trilhões de reais, que é o que ele fala, para gastar no que precisa. O Ciro Gomes tem uma visão diferente. Ele fala que o ciclo, e daí o objetivo não é provocar, só claro, de qual político está certo, mas em torno das ideias. Que o ciclo da democracia no Brasil apenas vai se sistematizar com o reforço e o crescimento do Estado dentro de uma visão desenvolvimentista. Olha só,
É a mesma coisa, a gente quer a democracia, a gente quer vencer uma fase de transição, queremos consolidar a democracia, mas isso vem fazendo o contrário, fortalecendo as instituições públicas e aumentando o Estado. O Alckmin, hoje de manhã, nessa sabatina, já fica entre os dois, né? Ele fala de reduzir as possibilidades de atuação do governo ser capturado por uma espécie de presidencialismo de coalizão predatório. Então ele fala, vamos reduzir em 10 ministérios, hoje não estão falando isso, vamos reduzir em 10 ministérios, vamos reduzir o número de partidos pela metade. E vou fazer tudo para fazer uma reforma política para reduzir o número de partidos, porque daí o Estado não vai conseguir ser capturado como é capturado, e a gente vai conseguir fortalecer a meritocracia e apenas aí a democracia se consolida. E daí eu gostaria de perguntar para a senhora, qual a sua visão sobre como fechar esse ciclo e essa assimetria entre, para fechar o ciclo da democracia no Brasil, e sobre essa divergência do que parece ser a visão do New York Times, pessimista, e de fatos. Será que a força dos fatos não leva a gente a não poder ser tão otimista em relação ao estado da democracia no Brasil? Seguindo aqui a ordem que eu tinha o professor Álvaro, a professora Patrícia, a professora Cristine, o professor Fernando. Bom, eu vou ser muito breve. Primeiro, ministro Soares Brito, eu gostaria de dizer que, nesse tempo de CBEC, eu acho que a gente nunca teve uma mesa tão prestigiada de membros e ex-membros da AGU. Temos o ministro Luiz Inácio, a ministra Elizabeth, que era procuradora federal, a ministra Grace, a doutora Fabíola, que está aqui também assistindo. E a minha pergunta, eu acho que é um complemento do que já foi dito aqui, tem a ver, inclusive, com o fortalecimento das instituições brasileiras, a questão do Estado. A partir da página 11 do seu texto, você fala muito sobre a questão internacional, sobre... você, na sua apresentação também, você falou da tensão da guerrilha do Araguaia com a lei de anistia. Tivemos agora, recentemente, o caso da condenação do Brasil no Vladimir Herzog. Mas é uma questão mais relacionada com a democracia também, sem entrar no mérito e esquecendo dos atores, né? A gente teve uma questão eleitoral agora, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral, sobre a decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU sobre a possibilidade da candidatura do ex-presidente Lula, né? É lógico que o sistema global ele é muito menos cogente do que o sistema interamericano, mas se eventualmente essa decisão fosse do sistema interamericano, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil reconhece como obrigatória, como ficaria essa tensão, essa harmonização sob o ponto de vista da soberania do Estado brasileiro versus uma possível responsabilização internacional, né? Porque em 11 anos de Itamaraty, já um mês só na FUNAI agora, eu já estava até pensando hoje mais cedo com o professor Varelli, com o presidente da FUNAI, que hoje foi publicada também uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre matérias indígenas, e um dos pontos que envolve relativamente a FUNAI é uma decisão que vai contrariamente a uma decisão de reintegração de posse que transitou julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, exatamente, é uma decisão transitada, tudo bem, tem uma ação rescisória que foi proposta pela FUNAI, que estamos cogitando talvez até desistir, se for possível ou não, mas é uma decisão que a gente, inclusive, tivemos que criar um grupo de trabalho, pode parecer simples, mas não é, um grupo de trabalho, inclusive envolvendo o próprio Departamento Internacional da AGU, a Consultoria Jurídica de Direitos Humanos, a Procuradoria da FUNAI, para tentar implementar uma decisão para evitar uma responsabilização internacional do Brasil de algo que vai contra uma decisão transitada, como já aconteceu, não é a primeira vez, não é? E pegando o gancho de uma questão que envolve democracia, como que a gente, até tem a ver talvez com o editorial que o professor Varela nos mencionou, a visão internacional não é necessariamente a nossa visão interna, até porque estamos contaminados, porque somos seres humanos políticos na sua essência, né? Então, obrigado e muito obrigado pelo texto, foi muito bom. Em primeiro lugar, um depoimento bem rápido. As assessorias do Supremo Tribunal Federal param quando a senhora começa suas sustentações orais para acompanhar.
e, sobretudo, a ala feminina. Tenho muita admiração pela senhora, então é uma honra tê-la aqui. Eu tenho uma observação que é mais abstrata, não sei se vai ser possível responder a tudo, porque são tantas perguntas, mas a senhora falou em vários direitos reconhecidos pela Constituição, na necessidade das instituições estarem comprometidas com a implementação desses direitos e na importância da participação popular para que isso aconteça. O Gargarella, que escreve muito sobre o constitucionalismo latino-americano, ele tem uma observação que eu acho muito interessante. Ele diz assim, que as constituições latino-americanas, de um modo geral, elas foram bastante generosas em assegurar direitos fundamentais, direitos sociais, etc. Eles tiveram essa preocupação. Na ideia do Gargarella, as constituições procuram responder aquilo que é o maior medo de um povo. E no caso da América Latina seria a desigualdade, né? Então, como é que a gente faz para incluir esse povo todo para dentro, né, da cidadania, de um lado. E que, de outro lado, as constituições da América Latina não cumpriram um papel que era muito importante, que era de efetiva desconcentração do poder. Quer dizer, ele reviu o catálogo de direitos, mas ele não reviu o catálogo da distribuição do poder. E que, portanto, o que a gente tem na América Latina e todas essas nossas dificuldades de implementação da democracia, dos direitos sociais e tudo, de certa forma, é produto dessa situação. A gente tem um pedaço da Constituição que garante os direitos brigando com outro pedaço da Constituição que não reviu a questão da distribuição do poder. Então, não sei se a senhora concorda com essa ideia e se seria alguma reflexão para produzir sobre ela. Pode repetir essa parte final, professora? É que as constituições produziram um catálogo de direitos sociais amplo para fazer avançar, né, a inclusão, mas elas não reviram a distribuição do poder. A gente ainda é dominado por oligarquias e as constituições não trataram disso como elas precisavam ter tratado. Então, como a gente depende das instituições majoritárias para viabilizar a implementação desses direitos sociais e essas instituições majoritárias não foram renovadas, a gente tem um pedaço da Constituição brigando com outro pedaço da Constituição. Quem vai ganhar essa briga? Eu acho que precisamos incorporar a participação popular, mas estou curiosa de ouvir. Perfeito. Professora Cristine. Uma excelente tarde a todos, uma oportunidade ímpar. Me junto à professora Patrícia para dizer que há muito tempo que eu acompanho como rotina diária da minha profissão, além de professora, eu digo que nasci professora. Todas as outras coisas eu fui me tornando ao longo da vida, inclusive mulher, mãe, amiga, enfim. Mas a questão da docência sempre me colocou muito curiosa em relação ao Supremo. E a sua presença no plenário do Supremo sempre foi uma inspiração para todas nós. Eu tenho pesquisas bastante interessantes sobre a presença das mulheres no direito constitucional. Eu fiquei muito curiosa para olhar seu currículo aqui, para ver como que você se intitulava. E mestre em direito constitucional te coloca numa condição que poucas mulheres, mesmo pesquisando direito constitucional estrito sensu, têm colocado em seus currículos. Eu tenho feito uma pesquisa sobre as constitucionalistas do Brasil em busca das referências femininas na nossa área e tenho descoberto que as mulheres, elas preferem se intitular professoras de direito civil ou de direitos humanos do que de direito constitucional. Isso é uma curiosidade muito grande e nós temos em você, e vou assim chamar para tentar me aproximar da sua figura, uma referência importantíssima, não apenas para a nossa docência, para a nossa pesquisa, mas para a nossa atuação nesses espaços de poder. Você, inclusive, salva a estatística feminina atual em relação a mulheres em cargos altos no Poder Executivo. O Brasil ocupa uma posição vexatória, né, está no lugar 161 de 183 países em relação à quantidade de mulheres no poder. E é o último da América Latina. Então, nós temos que realmente ocupar esse espaço de fala, para dizer que, e aí vem a minha pergunta, a questão democrática, e gosto muito de uma figura que meu querido amigo e professor Carlos Aires Brito me apresentou há muitos anos atrás, e que eu coloco sempre que há muitas dificuldades em algum conceito. Democracia, assim como Constituição, assim como justiça, é como a linha do horizonte. Nós vivemos a linha do horizonte com todos os nossos sentidos, mas ela é sempre algo que nós estamos em busca, estamos em direção. Nunca vamos chegar lá na democracia, porque ela é o próprio processo. Então, a democracia, como esse processo, ela é esse exercício de independência
que não é isolamento, que é diálogo e aproximação. Tirei agora da sua fala. Então, esse exercício democrático, na minha opinião, passa por um elemento central, e é isso que as minhas pesquisas têm demonstrado, que é a inclusão do feminino no poder, né? Essa semana nós tivemos um evento que foi muito feliz para mim, coordenado, inclusive, pela professora Patrícia, pela professora Lília, pelo ministro Barroso, e esse semestre no SEBEC nós estamos estudando democracia, então o meu texto já está encaminhado no sentido de que democracia, substantivo feminino, significa também mulheres no poder. Porque nós temos que enfrentar este dado, são dados estatísticos, são dados históricos, e a sua presença na AGU há tantos anos, e acompanho desde aqueles idos dos anos 2000, ela sempre me deixou muito tranquila, porque eu sabia que existia uma mulher forte, uma mulher que estava no segundo escalão e que resolvia todas as piores encrencas que ali estavam. E dentro dessas piores encrencas estavam competências e habilidades que muitas vezes o outro sexo, né, não tinha a capacidade de enxergar simplesmente porque era uma visão diferente de mundo. Então, quando o ministro Adams nos coloca aqui, sentou na mesa de negociação e conseguiu a negociação, era isso que nós esperávamos de você. Era isso que nós esperávamos dessa composição democrática de uma mulher que chega ao poder e se coloca como mulher. E não apenas como uma reprodução das nossas, vamos dizer assim, formações ou das nossas informações anteriores que agem como homens. Eu li um livro muito interessante que mudou muito a minha perspectiva de olhar o mundo, a economia, a política, que se chama O Lado Invisível da Economia. E esse lado invisível de uma jornalista sueca chamada Katrin Marsal, de 35 anos, ela coloca como que o paradigma do homem médio econômico estraga a nossa forma de enxergar Estado e sociedade. Como que essa binariedade inexistente no mundo real, porque o mundo real é um mundo da complexidade, é um mundo das habilidades e competências múltiplas, que nos coloca à disposição de novas formas de enxergar, de novas formas de solucionar os problemas atuais e multicomplexos. Ela precisa de uma democracia que envolva todas as formas de olhar. Eu acho que a sua presença, a sua relação com a sua feminilidade, com o seu jeito, aqui na sua apresentação, muitas vezes a gente fala muito rápido, adoro ouvir mulheres que falam rápido, assim, a vida inteira, todos os homens à minha volta pedindo para eu falar mais devagar, para eu repetir de novo o que eu estava falando, e adoro estar com a Patrícia, porque também fala rápido. Então, existem características que são desse feminino, né, que está sempre pedindo desculpa porque está fazendo outra coisa também, está sempre pedindo desculpa porque tem alguma coisa em casa que ficou, né, pendente de resolver, e é dentro dessa diversidade que ainda é mínima, que ainda é muito estranhada, eu vou usar essa expressão, muito estranhada nas nossas localizações de poder, que nós podemos sim olhar a democracia como a prática da igualdade entre gêneros. Está lá na Constituição, inciso 1º do artigo 5º, homens e mulheres são iguais. O que falta para isso? Ocuparmos os lugares de poder, né? E você fez isso com o seu trabalho, fez isso com a sua participação destemida, todas as piores causas, por exemplo, eu sei que hoje vem a ministra Grace. Ou seja, aquilo que era penoso, aquilo que era difícil, estava você lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, diante daquela plateia masculina, diante dos olhares, colocando com a sua voz, com o seu jeito, com a sua velocidade feminina, né? Isso é muito interessante, porque realmente a Patrícia, que está no Supremo Tribunal Federal na assessoria, quando a gente ouve a sua voz, a gente já vai, porque vai vir muita informação, vão vir muitos dados, ou seja, você representa o Estado, né? Essa visão de um poder que se coloca à disposição de informar as assessorias, os ministros, enfim, quem vai tomar decisões na Corte Suprema. Então, a minha pergunta para você é, dentro dessa ideia de independência com diálogo e aproximação, você pensou na democracia a partir de uma visão de gênero? E se pensou, qual é a sua visão hoje sobre a democracia como mulheres no poder? Ainda temos o doutor Fernando, o doutor Felipe inscritos. Mais alguém? Então temos mais 2. E aí teremos uma boa meia hora para ouvir a ministra Grace. Boa tarde já, né? Eu vou ser bastante breve, porque as minhas
o que eu ia perguntar, eu tinha anotado uma página inteira para lhe perguntar, mas fui contemplado basicamente pela fala do Dr. Janot e pela fala da professora Patrícia. Só dizer que, professor Janot, de acordo com o Gagarella, quem ganha essa luta é a parte orgânica. Então a gente precisa mexer na parte orgânica. Ele vai usar, inclusive no capítulo 7 de um dos livros dele, que foi uma base que eu usei para minha tese de doutorado, ele vai usar a metáfora da folha da árvore que cai sobre um lago. Ele vai dizer que a folha em algum momento fica por cima do lago e aos poucos ela é sugada, absorvida e ela integra o lago. Ele vai dizer que a parte orgânica consegue domar a parte dogmática. Então a gente precisa ter um encontro marcado com a nossa parte orgânica em algum momento. E o que o professor Janot disse também, eu achei muito interessante. Eu conheço alguns pesquisadores que trabalham com essa questão da colonização das instituições. O professor David Landau, o professor Zavarol, eles têm dois termos que eles cunharam. Um deles é semi-autoritarismo e o outro é autoritarismo furtivo. Ele vai dizer que, hoje em dia, para eu estabelecer um regime de poder, eu não preciso mais estabelecer um regime flagrantemente autoritário. Eu não preciso mais tomar o poder pelas armas. O que eu faço é colonizar as instituições de Estado de forma a tornar excessivamente pesado, excessivamente difícil que os meus opositores cheguem ao poder. Então, um exemplo de direita e de esquerda, a gente pode ver o que tem acontecido na Europa Central, em que um determinado grupo não ganha por 52% dos votos por uma determinada forma de composição do processo eleitoral, chega a 68% da Assembleia e muda a Constituição para estabelecer, para poder dominar completamente a corte constitucional, para poder estabelecer novas formas de reforma da Constituição, etc. E de outro lado, o governo Evo Morales, foi objeto específico da minha tese de doutorado, a Bolívia, mas o governo Evo Morales surge com um discurso democrático, etc., mas ele coloniza de tal forma a função eleitoral que numa eleição em 2008 ou 2012, eu não me lembro agora, ele tem todos os representantes da comissão eleitoral numa determinada província do país e ele impugna 3 dias da eleição todos os candidatos da oposição. Ou seja, eu uso o instrumento do direito, não cheguei lá ao poder com armas, não fiz absolutamente nenhuma quebra institucional, simplesmente colonizo as instituições. E aí, então, só para me somar ao que o Dr. Janot colocou, eu queria fazer essa pergunta, como é que a senhora vê o comportamento dos agentes? Porque uma mesma instituição pode ter um caminho democrático ou não democrático. Exemplo do meu outro paradigma de tese de doutorado é o Equador. Com o mesmo arcabouço institucional, o Lenin Moreno está fazendo um governo completamente diferente do que o Rafael Correa fazia. Então, dentro de um mesmo arcabouço institucional, dependendo da motivação e do comportamento dos agentes, as instituições podem pesar para um lado ou para outro. Elas ainda são relevantes no debate orgânico dogmático. Eu me somo um pouquinho ao professor Marcelo Varela numa visão um pouquinho mais pessimista, porque eu acho que as nossas instituições elas caminham ainda numa herança, num passado de autoritarismo, que é o que o Carlos Santiago Nino vai chamar de hiperpresidencialismo, e depois alguns autores, o Gagarella, entre outros autores, também foram buscar nessa fonte, mas nossas instituições ainda têm uma vertente, uma verve autoritária muito forte. E como é que a senhora enxerga a influência do comportamento dos agentes nisso? Muito obrigado. Por fim, temos mais um. Boa tarde. Boa tarde, ministra. Eu vou começar também pelos elogios. Não é só a assessoria do Supremo que para ouvir o Supremo, a advocacia privada também. E na minha curta trajetória como advogado, a Vossa Excelência é certamente das mais brilhantes oradoras que passaram pelo Supremo, desde 2005, quando eu comecei a acompanhar, entre homens e mulheres. E o segundo elogio é o texto da sua apresentação. Eu, infelizmente, só peguei a parte final, e talvez por isso é que eu faça a pergunta que eu vou fazer agora, mas antes uma breve explicação. A conclusão de que a democracia depende de como funcionam as instituições não é só uma conclusão jurídica. Os economistas também chegam a essa conclusão, e há um livro muito interessante do Acemoglu, um dos mais festejados economistas do nosso tempo, o Why Nations Fail, Porque as Nações Fracassam, em que ele demonstra isso muito claramente. O livro é muito interessante. Eu me alinho na linha mais otimista da mesa, mas talvez por outras razões é essa minha visão que eu queria que Vossa Excelência dissesse se compartilha com ela ou não. Para que as instituições funcionem e consigam efetivamente concretizar a democracia, os ideais da democracia, eu acho que
vários pontos são relevantes, mas destaco dois em especial. Um é a interação entre os poderes, mas mais do que a interação é o amadurecimento. Nós somos uma democracia recente, uma república muito recente. E eu vejo no atual contexto um amadurecimento muito claro das principais instituições jurídicas, inclusive. O Ministério Público é um exemplo muito claro. Há não muito tempo o Ministério Público era o que a gente sabe que ele era, um Ministério Público que não investigava, que mais engavetava do que investigava, nas palavras que em geral se usam. O professor Janot está aqui hoje e é um claro exemplo do atual Ministério Público, de como esse Ministério Público amadureceu ao longo do tempo, e são pessoas que hoje estão na cabeça do Ministério Público, que eram também ainda membros do Ministério Público naquela época, não muito longínqua. Então, esse amadurecimento me parece muito claro. E é um amadurecimento recente. Aquela questão que Vossa Excelência bem pontuou sobre uma cultura brasileira de descumprimento da lei, talvez ela não seja tão recente quanto a ditadura militar. Ela é um problema de séculos. O Zé Murilo de Carvalho tem um livro sensacional, Os Bestializados, em que a conclusão dele é exatamente essa. Ele diz que a revolta da vacina foi o primeiro movimento popular contra uma tentativa estatal de fazer cumprir a lei. Então, hoje o que a gente vê, esse momento por que a gente passa o país, em que as instituições tentam fazer prevalecer a lei, talvez seja um momento profícuo na democracia brasileira, e é por isso que eu vejo esse momento, esse é o primeiro motivo pelo qual eu vejo o momento atual um momento interessante de amadurecimento, de fortalecimento da democracia brasileira. E o segundo ponto é a questão da pluralidade de ideias, também foi mencionada. Quando nós temos um surgimento de um discurso diferente dos últimos 15 anos, mas um discurso violento e ruim para a democracia, quando considerado isoladamente, talvez o contexto em que ele se insere no atual debate eleitoral, inclusive, em que essa ideia é polarizada com uma ideia oposta, talvez nós estejamos num momento também profícuo da democracia de pluralidade de debate. Pode não ser nesta eleição, mas daqui a 8 anos, daqui a 12 anos, a gente vai chegar ao meio termo. As democracias funcionam assim, a humanidade caminhou desta forma. Há momentos em que há um radicalismo de um lado, há momentos que há um radicalismo do outro, e a humanidade sempre foi capaz de criar consenso. Então, por esses dois polos de observação, eu vejo a democracia brasileira no momento atual como fortalecida, como um momento de amadurecimento dessa democracia de apenas 30 anos. Esses dois pontos é que eu gostaria de ouvir a opinião da senhora. Ministra Grace, é uma sabatina, maratona. Eu não vou fazer pergunta para não piorar a situação de Vossa Excelência. Gostaria dizer que ela muito... tem 2 minutos para responder. Não, resolve, né? Posso deixar 2 minutos. De jeito nenhum, quero muito ouvir Vossa Excelência. Eu só vou fazer um comentário breve. Eu cheguei na linha pessimista da mesa. Enfim, acho que a democracia tem ciclos. Infelizmente, quanto mais longe fica o tempo da última ruptura, menos as pessoas cultivam a democracia. Então, infelizmente, até aqui tem sido cíclico. A gente tinha um pouco a esperança de que não seria, não tenho certeza de que não será, mas vendo pessoas tão capacitadas debatendo de boa fé e vendo pessoas tão capacitadas em posições de poder, como Vossa Excelência está, talvez a gente consiga quebrar o ciclo e ter uma retomada mais virtuosa. Muitíssimo obrigado. E, por favor, a palavra é sua. Bom, eu acho assim, uma riqueza, nós poderíamos ficar horas e horas e horas aqui discutindo, né? Mas talvez eu consiga sintetizar ou de alguma forma apontar o modo como eu enxergo as coisas através de uma frasezinha, uma expressão muito singela. Não só o Brasil, como a América Latina, nós estamos vivendo um processo, não somente de democratização, mas estamos vivendo um processo de amadurecimento claro aí, não é? Então são duas expressões muito claras, amadurecimento já carrega em si, não é? um significado de que algo não está acabado, não está pronto,
Ainda estamos vivendo um processo de amadurecimento. Segundo, é um processo. O processo não está pronto, não está acabado. Então, quando nós refletimos na perspectiva, tentando ir aí na ordem, na perspectiva apontada pelo Dr. Rodrigo Janot, que, como ele próprio disse, não se contrapõe à linha do que foi exposto, mas na verdade é um complemento, o que talvez eu acredite que mereça, digamos, uma reflexão muito mais ampla, um aprofundamento de ideias. Quando a gente parte da premissa e do pressuposto, que é triste, de que as instituições de Estado ou de poder, de alguma forma, elas estão de tal modo aparelhadas a ponto de prejudicar o próprio processo democrático, eu acho isso bastante grave. Eu, assim, como a gente está colocando a força da democracia na soberania popular, então eu acredito que o povo em si tem uma participação totalmente diferenciada nesse contexto. O povo está preparado para isso? Aí é outra discussão. Porque muitas vezes, e aí já consigo talvez associar em várias outras questões, não é? Porque se concentramos o poder no povo e há um processo estabelecido de escolha constitucional, é o povo que de alguma forma está escolhendo quem o representa, é o povo que de alguma forma está chancelando o modo como os poderes se comportam, é o povo que de alguma forma... Porque se a gente não acredita nisso, a gente está deixando de acreditar nas bases da democracia, que é a importância de se ter poderes constituídos. O modo como os poderes vão estar organizados, a gente está concentrando a força naquela soberania popular que fez a sua escolha, escolhas essas que acabaram de alguma forma desencadeando leis, desencadeando um funcionamento de um poder judiciário, um funcionamento de um poder executivo, políticas públicas que são formuladas. Então, talvez esse contexto de um empoderamento, ou de se apossar de modo indevido de algum espaço numa visão antidemocrática, eu acredito firmemente que estamos em um processo de democratização. E que quem é o eixo central, o agente determinante em todo esse contexto é o povo. Porque se a gente se afastar disso, aí nós também já vamos para outro extremo. De que forma o povo pode contribuir para que uma eventual distorção se ajuste, aí também é uma outra discussão. E de que modo que o povo, e se o povo de fato está amadurecido para algumas escolhas, ou até mesmo para algumas mudanças de rota, também é algo que perpassa por um processo. Porque isso passa por um contexto de educação, isso passa por um contexto de informação, isso passa por um contexto de acesso. E nós sabemos que numa sociedade que ainda tem uma exclusão muito grande social, isso às vezes é um fator complexo e de difícil superação. Então, por isso que volto a dizer, estamos no processo de amadurecimento da nossa democracia. Nossa democracia não está pronta. Então, obviamente que num futuro próximo, a nossa esperança é essa, de que a gente consiga realmente o aprimoramento. Bom, em relação à questão dos pontos de vista aí do Dr. Marcelo que foi colocado, e a pergunta precisamente eu até anotei, na minha visão, como o ciclo fecha? O ciclo não fecha. Simplesmente o ciclo não fecha. Não fecha porque nós estamos numa democracia, a democracia é um ambiente propício para o debate de ideias, a democracia é um ambiente propício para a diversidade, a democracia é um ambiente propício para a pluralidade, é um ambiente propício para a discussão, é um ambiente propício para a construção de ideias, é um ambiente propício para a troca de experiências. Logo, tudo isso nos conduz a uma constatação de que não temos como fechar o ciclo agora. Estamos num processo. E talvez a gente não tenha como fechar nunca, por uma questão de que é algo que você vai construindo passo a passo, você vai avançando passo a passo, obviamente, uma opção que foi feita, porque não queremos jamais afastar da democracia, porque já sabemos que a democracia é a escolha, a democracia é a melhor opção. Então, até na linha do que foi colocado, não é? E esse pressuposto nós não vamos nos afastar dele. Então, o ciclo não se fecha. Agora, eu compartilho exatamente dessa perspectiva que foi mencionada, que é a perspectiva de que nós estamos vivendo um bom momento, porque a partir do momento em que se tem, aí eu nunca vou para o lado pessimista, porque senão a gente acaba perdendo a esperança. E você perder a esperança, eu acho que é uma tragédia no contexto de um processo de amadurecimento democrático. Então, você tem que sempre acreditar que é possível construir sim, é possível enfrentar obstáculos, é possível superar, e aí é nesse sentido que eu compartilho muito dessa visão, exatamente na linha de que esse processo tende a nos favorecer. Então, quando você está num momento, como nós estamos vivendo agora, né?
tipicamente de escolha por parte do povo. Então é importante que o povo ouça, é importante que o povo conheça, é importante, então, excelente, as coisas estão acontecendo dentro do espaço democrático. Agora, o que virá em termos de escolha também precisa ser respeitado, porque nós estamos numa democracia. De que forma que nós vamos nos comportar adiante é algo que, como eu disse, é um processo que vai se avançando. E até falei no final do texto, ele tem avanços e ele tem recursos. Faz parte também da democracia. Em relação à questão dos direitos humanos, né, que foi aqui colocado, né, eu acho que a gente tem assim, um encontro marcado no Supremo Tribunal Federal para o enfrentamento desse tema. Não tem como fugir. Quem é a autoridade máxima, quem vai dizer a palavra final, da forma como as leis, os tratados, as convenções devem ser interpretadas ou devem incidir dentro do contexto interno, é a Suprema Corte do nosso país. Por quê? Porque faz parte da democracia e está lá. Está lá na Constituição. Quem tem a força para bater o martelo final nessa história, Supremo Tribunal Federal. De que forma que a soberania nacional vai ser interpretada? À luz desse tipo de recomendação, porque às vezes vem só recomendações, às vezes vem decisões, a comissão recomenda, não supera e vem a decisão da corte. Então, enfim, de que forma que isso vai ser, de algum modo, internalizado, de que forma que isso vai ser trabalhado no contexto do nosso país internamente, na minha perspectiva, quem vai ter que bater esse martelo em caráter definitivo é o Supremo Tribunal Federal. Então, é algo que a gente, obviamente, os fatos já estão meio que conduzindo a isso, a uma entrega à Suprema Corte dessa deliberação, que é tão importante quando o tema, de fato, é direitos humanos, né? Bom, em relação à questão deixa eu ver, direitos humanos eu falei. Sim, a questão desse conflito aí, né, desse choque entre o acervo de direitos fundamentais e poderes talvez não tão bem equilibrados. O que eu acredito nisso? Mais uma vez, eu acho que a resposta é essa, é um processo. A gente está no processo. E o que é marcante nesse processo é o fato de que você tem algum norte. Quando você não tem norte, está perdido, aí é que é terrível. Mas você tem um norte. Quem trouxe o norte foi o legislador constituinte, num processo de legitimação reconhecido, né? Então, assim, você tem uma legitimação que veio de quem é o ator determinante. Volto a falar que é justamente o povo. É a soberania popular. Agora, nesse contexto, um aprimoramento, um equilíbrio maior, um sistema de freios e contrapesos mais que favoreça mais, talvez, não é? Uma posição um pouco mais estável nessa perspectiva de contenção ou de avanço no poder, eu acho que é algo que também a gente caminha aí, talvez, para algum nível de aprimoramento dentro desse processo de consolidação da democracia ou de solidez democrática, né? Em relação, falando rapidamente, né, doutora Cristina, não tem nem como agradecer, porque eu quase chorei, viu, gente? Não, eu tô falando sério. Eu vi o ministro Brito, eu quase chorei mesmo, eu tive que segurar, porque assim, a gente se emociona, né? Porque... É bom ser mulher, né? Vai falando isso. Eu ia começar dizendo que eu ia falar duas coisas do coração e uma coisa da academia, né? E essa do coração tinha essa intenção de dizer do meu coração para o seu coração aquilo tudo que eu falei. Você vai piorar agora. Vamos lá, vamos respirar, não? Eu não preciso nem dizer, um coração rodado vale muito mais do que 0 quilômetro. Pronto, já deu tempo aqui para respirar. Né? Mas olha, eu fico realmente muito feliz. Primeiro por ouvir assim, a afirmação de servir de alguma forma de inspiração. Né? Isso é difícil também. Né? Por quê? Porque a vida é de muito trabalho. E a gente trabalha demais. E quando a gente trabalha muito, a gente nem enxerga as coisas. Olha aqui. É por isso que eu quis te dizer isso. Olha aqui, que pessoa gentil. Poucas gentil. vezes você deve ter ouvido isso. Então, assim, a gente trabalha demais. E a gente, quando trabalha demais, a gente não tem tempo para pensar. Você tem que pensar no trabalho, porque se sua mesa está abarrotada de serviço, você está cheio de prazo para superar, você precisa construir tese, você precisa superar o que a parte contrária está falando. Eu confesso, ministro Brito, que ao longo desses... Eu estou caminhando aí, eu passei de lá de 90 sustentações orais Supremo. Não sei se teve algum advogado que chegou a isso lá, não sei.
Mas o fato certo é que a gente costuma, talvez a mulher tenha essa habilidade, não sei, diferenciada talvez, de conseguir desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, e trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo, não é? E muitas vezes o que acontece? Quando a gente tem em conta essa questão do trabalho em si, você sabe que você já tem que correr porque você tem que dar conta, você precisa dar conta. Então, você precisa fechar o dia sabendo que o essencial, não digo tudo, que a gente nunca dá conta do todo, né? Mas que o essencial daquele dia você conseguiu superar. E na verdade, quando eu estou ali trabalhando para organizar minhas sustentações orais, algumas são feitas, eu confesso aqui, de improviso mesmo. Algumas são bem ali no sufoco, porque o volume de trabalho é muito grande. Algumas, por conta da pauta, meu Deus, eu apostava que não ia chamar, mas chamou. Então sai correndo para poder subir e falar, não é? Mas o fato certo é que o cérebro da gente acaba de alguma forma desenvolvendo, não sei te explicar, porque isso é só o divino mesmo, né? Porque ele não sabe. Não sei explicar, mas o fato é que o cérebro acaba desenvolvendo e aí a ponto de você já estar trabalhando na sustentação, sabendo o que o advogado vai falar, de que forma que você vai refutar o que o advogado vai falar. Aí eu já sei a fragilidade da minha tese, eu penso, começo a superar a fragilidade da minha tese. Aí às vezes o advogado sobe e nem fala a fragilidade da minha tese. Ai, que bom. Ele me complicaria se ele falasse isso, mas como ele não falou, então eu estou feliz, né? Então, esse tipo de registro, quando fala que de alguma forma o trabalho serviu de inspiração, é algo que realmente emociona, porque a gente não enxerga o que a gente está fazendo e a gente não sabe que tem alguém do outro lado também acompanhando. Então isso realmente toca profundamente, fico muito feliz, agradeço as palavras, sei que foram extremamente generosas e talvez não com absoluta certeza em excesso, não é? Mas a verdade é que quando a gente encara a presença feminina nos espaços de poder, é algo que a gente ainda tem muito, mas muito que melhorar, né? Porque a mulher ainda é vista, não tem dúvida disso, como alguém quase que incapaz. As grandes questões, os grandes temas, você senta numa mesa, normalmente com homens decidindo, né? Eu acho mais que isso, Ministra Grace. A mulher é vista como uma esbulhadora. Exatamente. Ela não tem o direito de estar ali. Exatamente. Né? E aí esse estranhamento a que ela se referiu é algo que todas nós mulheres que de alguma forma estamos desempenhando ou colaborando no processo de democratização, todas nós enfrentamos. Então é algo que também os homens precisam desenvolver algum olhar. E com isso também aprimorar a forma como eles enxergam. E tem que ver a mulher também como alguém que tem condição sim de colaborar positivamente para a construção de uma sociedade melhor, de um país melhor, de uma nação melhor, né? Mais evoluída, mais avançada. Então, muito embora o percentual de mulheres que saiam das universidades seja mais elevado do que dos homens, nós não temos essa mesma correspondência na ocupação dos espaços de trabalho. Muito embora o percentual de mulheres aprovadas em concurso público seja o percentual mais elevado do que dos homens, em muitas instituições, o fato certo é que essa participação não se retrata nas posições de comando. Então, mulher carrega piano, como se diz, não é? Então, realmente, eu vejo, no meu caso em especial, algo que realmente foi fora da curva, mas eu tenho uma gratidão. E aqui eu quero aproveitar até a presença do ministro Aires Brito para fazer o registro público, que é o fato de que o trabalho foi visto. O trabalho foi visto, né? Sem a gente perceber. E o trabalho sendo visto, nós tivemos algum olhar masculino também que enxergou o trabalho. E isso eu quero agradecer aqui ao ministro Aires Brito, porque ele é essa pessoa que sempre teve e tem e registra exatamente essa perspectiva de valorização do trabalho feminino. E o meu ali, eu tenho certeza absoluta que foi objeto do olhar dele também. E se a gente está aqui hoje, é porque também ele teve participação determinante. Então, eu quero pedir um aplauso para o ministro Aires Brito. E, no mais, dizer que, em relação a essa perspectiva que foi aqui mencionada pelo colega, né, também da área do direito privado, eu compartilho plenamente dessa visão dele. Eu acho que é com otimismo, que é com esperança, que é renovando esperança. As dificuldades vêm sempre, a luta vem sempre. É muito difícil, ministro Brito. Esses dias eu tive a oportunidade de... São várias situações de adversidade
que para nós enfrentamos em determinada ordem, mas para as pessoas menos favorecidas, a democracia é algo ainda muito mais distante, né? Então, quando você trabalha com alguma perspectiva de exclusão social, aí que você vê, meu Deus, como a nossa democracia precisa melhorar. Então, quando você vê relatos de pessoas que não têm não somente o acesso à educação, saúde, né? Mas muitas vezes a prestação de serviço público que não atende às demandas essenciais da população, é algo que você pode ter duas formas de encarar. Ou você encara realmente, então, é falida a democracia, a gente não... Ou você fala, não, isso tem que renovar as minhas forças, porque onde eu estou, eu tenho que abraçar o processo democrático, saber de que forma eu posso contribuir, eu posso colaborar para melhorar a democracia no país. E é isso que eu tento fazer todos os dias da minha vida. Então, quando eu recebo, como recebi essa semana, dirigentes de associações, de portadores de doenças raras, de portadores de doenças graves, que você vê mães envolvidas nisso, que você vê a situação de precariedade no tratamento, e aí eu me coloco e falo, de que forma eu posso ajudar? Então, de que forma eu posso colaborar para que a democracia seja uma realidade na vida dessas pessoas também? Então, eu acredito que todos nós, não vou dizer enquanto agentes públicos, eu vou dizer enquanto cidadão, enquanto cidadã, de que forma que cada um de nós que fazemos parte do povo, de que forma que eu posso ajudar com a minha visão, com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o meu algo a mais, com o meu empenho. Eu trabalho muito, gente, mas eu acho que eu posso até, quem sabe mais ainda, eu fecho o dia e falo, meu Deus, eu podia ter feito mais. E aí a gente dorme pouco, acorda cedo e vai tocando a vida. Por quê? Porque a gente precisa melhorar o país. Mas isso não é um sonho, isso não é algo utópico, isso é algo que tem que ser realidade. Por quê? Se cada um de nós, se a gente fizer o nosso exercício, esse processo anda em passos mais acelerados. Se cada um encosta no outro, deixa que o Supremo faça, deixa que o Legislativo, o Congresso legisle, deixa que o Executivo formule suas políticas, eu não tenho nada a ver com isso. Se a gente se porta dessa maneira, o nosso processo de democratização ele vai se arrastando. Então, se a gente quer chegar em algo melhor, a gente precisa se envolver e chamar para ser responsabilidade. Então, ainda que seja algo singelo. Então, o que foi falado dos planos econômicos, isso, o Brito não tem noção. Eles nem se olhavam. O setor, os bancos, os 5 maiores bancos do Brasil, eles não olhavam para os representantes dos poupadores das instituições. Eu fiz reuniões isoladas, porque essa questão eu falei, vamos tentar colaborar. 30 anos, olha só, 30 anos se arrastando, eu tenho que colaborar com o judiciário. Foi essa a minha visão na hora. Estou sendo muito transparente aqui. Então, peraí, o que eu vou fazer? Várias reuniões só com poupadores. Várias reuniões só com o Febraban e os principais bancos do país. Eu via onde que tinha um problema e ia trabalhando aqui e ia reparando as arestas. Só muito mais adiante, eu trabalhei 1 ano e 3 meses nisso. Foi do meio para o final que eu coloquei todo mundo na mesma mesa. Aí eles já começaram a se olhar. E começamos a discutir e a construir. Agora, se eu ficasse na minha posição, o que eu tenho a ver com isso, gente? O que a União tem a ver com isso? Sinceramente, a União não tem nada a ver com isso. A União não está no processo. O processo é entre bancos e poupadores. A União não tinha nada a ver com essa história. Então, mas o que você pensa? Você pensa num contexto de Estado. Peraí, eu estou ocupando, de alguma forma, à frente de uma função essencial. A justiça... O sistema de justiça está sobrecarregado com 3 milhões de ações de poupadores que estão envolvidos nessa história. De que forma eu, enquanto representante de uma função essencial de justiça, posso contribuir para o sistema de justiça? Que, em última análise, para que funcione bem, quanto mais ele funciona de modo eficiente, mais a democracia vai se efetivando. Então, eu tenho que ajudar. Foi nesse intuito, foi o que moveu, o que me empurrou para que a gente pudesse fechar um acordo de planos econômicos. Então, só para dizer que essa é uma perspectiva que eu acabo abraçando. Então, talvez possa ser até otimista demais, mas eu prefiro trabalhar no meu dia a dia exatamente assim. E de lá para cá, eu acredito que foi algo que acabou motivando o Supremo também a encaminhar tantos conflitos no ministro Brito, para que a gente pudesse resolver lá na Advocacia Geral da União, tantas ações civis originárias, que a gente está tentando ajudar a fazer acordo, sentar, dialogar, favorecer a aproximação, funcionar como facilitadores. E a fala do senhor, quando o senhor invoca esse dispositivo da Constituição, que fala da formação exatamente dessa comunidade, né, na América Latina, nesse contexto de nações, com conteúdos tão substanciosos, né, e consistentes, eu também fiz isso lá na AGU. Quando eu cheguei, eu falei, peraí, as democracias precisam ser aprimoradas. Então, o que a gente tem que fazer? O caminho que eu achei que deveria, de alguma forma, ir abrindo, né? Eu vou dialogar com as advocacias públicas da América Latina.
fiz um convite a todos os representantes, é engraçado, cada um tem um modelo, é muito bacana isso. E aí fiz um convite, encaminhei uma carta, sem apostar muito, convidando para que viessem visitar a Advocacia Geral da União e que pudéssemos dialogar para criarmos uma Associação Latino-Americana de Advocacia Pública. E com isso, para minha surpresa, 14 se apresentaram. Nós fizemos reuniões de trabalho com uma semana só dedicados a isso. Ao final, formamos a Associação Latino-Americana de Advocacia Pública. Para quê? Para a gente se ajudar no processo de amadurecimento democrático dos países, das democracias. O intuito central é isso, um ajudando o outro, um apoiando o outro. E olha, que interessante. Aí, ministro Brito, aí lá eles fizeram a votação, eu não participei, e aí lá eles acabaram me empurrando para presidir a Associação Latino-Americana da Advocacia Pública. Então, eu ainda estou desempenhando isso aí. E aí, por conta da presidência, o Paraguai recentemente pediu que eu fosse para poder ajudar num processo de convencimento do presidente, da vice-presidente, das próprias instituições de Estado, para que eu pudesse ajudá-los no processo de convencimento de que a advocacia pública precisa ser fortalecida com a lei orgânica. Então, já copiando o modelo nosso, lá estava eu sentada com a vice-presidente do Paraguai, convencendo de que é importante apostar na advocacia pública, que a advocacia pública pode ajudar, sim, na implementação de políticas públicas, na consolidação do processo democrático. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que há muito espaço para trabalho. Agora, dá trabalho? Dá, mas você tem que saber que você tem que ter disposição para enfrentar. Então, assim, dialogar dá trabalho? Dá, é muito mais fácil com um advogado sentar no computador e fazer uma peça de recurso. Agora, você chamar para o diálogo, vamos ver de que modo a gente chega no entendimento, isso exige tempo, dedicação, esforço, trabalho. Quando você já tem um acervo enorme, você está trazendo mais um problema para você. Mas se você abraça isso numa visão de Estado, numa visão de que você pode colaborar para a construção de um país melhor, eu acho que esse é o ânimo que todo mundo precisa, é o que nos move a respirar, é o que nos move a seguir em frente. Então, por isso eu continuo apostando nessa visão mais otimista e eu acho que com isso a gente vai amadurecendo o processo de democratização no Brasil. Não temos uma democracia pronta, o ciclo não está fechado, mas juntos eu tenho certeza absoluta que nós teremos tempos melhores e apostando sempre na soberania popular, que eu acho que é o único caminho.